Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é a Lana e essa live vai ser bem diferente. A gente vai fazer uma mentoria de carreira, tá? Com a farmacêutica magistral, a Patrícia. E, gente, é muito importante, né? Você saber se posicionar, você saber como trabalhar teu currículo, como se portar nas entrevistas. Então, muitas vezes você já tem experiência, você já tem um domínio técnico, é só uma chavinha, um detalhe que vai fazer a diferença. Antes disso, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, se inscreve agora, tá? Compartilha para o máximo número de farmacêuticos que estão com essa dificuldade, né, de buscar oportunidade na área. Por quê? Porque eu vou fazer uma mentoria ao vivo, né, com uma farmacêutica, né, uma querida, a Patrícia, mas as dicas que eu vou dar aqui para ela pode sim se aplicar para você ou para o seu colega, tá? Então, vou convidar aqui a nossa mentorada. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alana, tudo bem com você? Tudo ótimo. Patrícia, vamos dar início à sua mentoria de carreira. E, primeiramente, Patrícia, eu queria entender um pouquinho o teu contexto, né, no mercado. Quando você se formou, eu tenho essas informações no seu currículo, que em breve eu vou analisar, mas me fala um pouquinho o contexto, né, o teu contexto atual, e o que é que você busca? Certo. Eu me formei em 2009 e eu moro numa cidade bem pequena, não tem faculdade, nada aqui. Nós somos em 35 mil habitantes, então eu fiz numa cidade próxima, que é Bauru. Eu me formei em 2009 e logo em 2009, no começo de 2010, eu já consegui o primeiro emprego, foi na área magistral mesmo. Foi na farmácia de Olha, que manipulação. bacana! Foi. E aí era em outra cidade também, uma cidade chamada Jaú, que fica a 30 minutos de distância. E Uhum. aí eu comecei lá, fiquei 9 meses nessa farmácia, porque logo a minha cidade só tinha 2 farmácias de manipulação na época. Aqui já tinha farmacêutico, seria mais difícil contratar. Mas depois a farmacêutica de uma das farmácias aqui pediu a conta e eu acabei levando o currículo, deu certo, eles me chamaram. E nessa farmácia eu fiquei quase 10 anos. Uau! Era uma farmácia pequena, mas assim, era a maior da cidade, é a maior da cidade, aliás. Em Bauru? Já é Bariri. Aí eu voltei para minha cidade, Ba, Bariri. certo. Aí Essa é a depois única farmácia na sua cidade? tem uma farmácia menor agora, mas assim, é bem coisa mais simples. Eles não pegam nada muito complexo, nada assim. Tinha uma terceira farmácia que acabou fechando faz pouco Uhum. tempo. E, e aí eu fiquei nessa farmácia, chama Essência do Ser. E nessa farmácia, assim, nós éramos acho que em 10 funcionárias. E então, assim, quase uma vez por mês, né, eu tinha alguém de férias e era eu que substituía em todos os setores, desde o balcão, se alguém da dermato saía de férias, era eu que substituía, se alguém da pesagem, era eu que substituía, controle de qualidade. Então, eu passei por todos os setores da farmácia. Eu costumava dizer que eu era 1001 utilidades. Era o bombril ali um pouco na farmácia, né? Mas isso foi me acrescentando, né? E acabei ficando quase 10 anos, depois eu engravidei. Aí, por conta do meu filho, por causa de tempo, eu acabei saindo, optando por ficar na Santa Casa, né, na farmácia hospitalar, que eram só 6 horas, né? Então, para mim, era mais fácil, por conta do meu filho. Mas agora ele já tá grande e eu tô querendo voltar para a área magistral, porque é a área que eu amo, não gosto, vou ser sincera, não gosto de drogaria, não é meu forte, nunca trabalhei, então também sempre tive essa esperança de conseguir uma nova oportunidade. Aí eu conheci vocês, através eu estava estudando para concurso, conheci seu canal, e estudei muita coisa pelo seu canal, até surgir a oportunidade de fazer o Manipule 5.0, para poder me recolocar no mercado, pelo menos para me atualizar, porque há uns 2 meses atrás, na verdade, eu tive uma oportunidade, tinham me chamado para abrir uma farmácia de manipulação aqui, que seria nesse mesmo prédio dessa que fechou. Então, era uma farmácia praticamente pronta, era só abrir, né? Vamos dizer assim. Só que a gente foi passar a perna na gente. Acabaram alugando o prédio para uma loja de roupa, um desperdício, porque a farmácia estava praticamente pronta ali, né? Com todos os setores já pela vigilância, avisa tudo certinho, mas alugaram para uma loja de roupa. Então, a gente acabou adiando o projeto.
E aí já tinha comprado o curso, falei, então agora eu vou continuar e vamos bola para frente, para conseguir uma Então, oportunidade. quando você adquiriu o Manipule, você estava em processo de ter a sua própria farmácia. Isso, até uma semana antes, na verdade. Estava tudo certo. No dia que eu comprei, no dia à tarde, eu tive a resposta que eles tinham alugado o prédio para uma outra pessoa. Certo. Vou te fazer algumas perguntinhas para que juntas nós tenhamos clareza, né, para traçar, né, teus steps, tá? Para você seguir. Se aparecesse uma oportunidade, não sei se você tem buscado, né? Na realidade, você tem buscado em outras cidades? Não, acabei não, ainda não estava enviando um currículo nada, que eu estava resolvendo se também eu ia mudar de cidade ou não. A gente estava resolvendo isso, né? Mas acabei ficando mesmo aqui. E aqui, assim, eu sei que não tem oportunidade, a não ser que abra alguma farmácia, né? Só tem duas, e um é dono, o farmacêutico é dono, e a outra também, então eles não têm agora a oportunidade. Então, aí como eu adquiri o curso, eu estou esperando para poder acrescentar no meu currículo, né? Porque eu não tenho pós na área magistral, mas eu queria ter uma coisa para acrescentar fora a experiência. Total. A pergunta porque o primeiro ponto, pessoal, quando você vai construir uma carreira, é ter essa clareza, Patrícia, sobre o que você quer, tá? Você quer desenvolver, o que é que arde o teu coração, assim, o que é que você sonha? Construir uma carreira dentro do mercado magistral ou ter seu próprio negócio? Não, construir uma carreira. Acho que o próprio negócio não. Porque, na verdade, eu fui convidada para, né, para ajudar. Eu não ia ser sócia nada, eu só iria contribuir, na verdade. Tá? Eu até ofereci, mas não tinha dado certo, mas eu iria ser uma funcionária, vamos dizer assim. Então, no momento não é viável para mim poder ter o próprio negócio. Você se vê em cargo de gestão, por exemplo? Me vejo. Me vejo. Eu acho que é uma das áreas assim que eu gostaria de poder caminhar, sabe? E na farmácia que você atuou por 10 anos, das suas últimas experiências, você desenvolveu algum papel relacionado à gestão, liderança? Eu era responsável pelo laboratório, era eu que comandava o laboratório, né? E eram quantas pessoas no laboratório? Lá tinham 3, 4, eram 5 pessoas. Então, você gerenciava uma equipe de 5 pessoas, não é isso? Muito bom. Certo. Porque, assim, eu ficava durante o dia todo praticamente no laboratório, mas, assim, hora de almoço, alguma funcionária no almoço ia para casa, eu ia para o balcão. Férias, eu ia para o balcão, então eu também fazia atendimento. Patrícia, se o teu foco é construir uma carreira de sucesso, como farmacêutica magistral, né? Então, para mim ficou muito claro isso. Agora, o segundo ponto é você definir estrategicamente que regiões você toparia se mudar. Sim. Então, você precisa desenhar agora no papel. Você tem um papel, uma caneta em mãos ou um celular para anotar? O que vem na tua cabeça quando se fala em oportunidade de emprego. Você é casada? Sou casada. Então, é algo que também, obviamente, você precisaria conciliar com seu esposo, né? Até que ponto, né, você conseguiria migrar ou não? Assim, obviamente, você colocaria aqui, mas em um segundo momento, seria uma conversa, né, a ter com sua família. Tá tudo bem? Sim, nós temos 2 cidades aqui que são próximas, que seriam uns 30 minutos mesmo de carro, que são cidades grandes, que dá para mandar currículo, então dá para trabalhar e voltar. Então, quais são essas cidades? É Jaú e Pederneiras. Certo. Então, anota essas cidades. Já anotei. Anotou? Aí, posteriormente, você vai anotar, você vai focar nas 2 primeiras cidades, certo? E aí você vai desenhar, você vai fazer um levantamento, começar com as farmácias de maior porte, né? Das cidades dessa região, certo?
e vai tentar buscar ativamente oportunidades nessa cidade. É importante você determinar um tempo, um time, né? 3 meses, 6 meses, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Como eu falei inicialmente, a nossa mentoria a gente visa o quê? Né? Primeiro essa visão, o que é que você deseja, até que ponto você está disposta a abrir mão de algo, né? No caso, até que ponto você está disposta a mudar de cidade, né? Juntamente com sua família, tá? Na realidade, eu acho que não seria uma mudança, né? Nesse caso, você conseguiria ir e vir no mesmo dia, se você conseguisse uma oportunidade lá. Perfeito. E o terceiro agora, vamos analisar como é que está o teu posicionamento. Quando se fala em posicionamento, não é só sobre currículo. A gente avalia o LinkedIn, as tuas redes sociais, tá? E isso deve fortalecer. Pelo que eu já vi no teu currículo é super recheado, teu currículo é muito bom. Claro que eu vou te sugerir. A minha maior dificuldade, às vezes, é até montar o currículo, né? Na verdade, querer falar tudo que eu sei, tudo que eu fiz e colocar para o papel. Não é fácil, né? Eu acho que você viu aí também, eu fiz pós-graduação na parte de estética. Eu já trabalhei também durante uns 3 anos nessa área. Porque como eu trabalhava na farmácia, eu saía, eu ia para a clínica. Então, era mais fácil para poder passar para os pacientes, né, receitar uma vitamina C, algum ácido. Então, eu conseguia conciliar o meu conhecimento lá na farmácia de manipulação com os meus pacientes da clínica. Excelente, excelente. Quando se fala em farmácia com manipulação, antes de nós irmos para o posicionamento, quais setores você se identifica? Alana, se eu colocar em uma ordem, eu prefiro o setor X, Y, Z. Dermato, a minha preferência. Laboratório ou área comercial? Laboratório. Certo. Eu ficava também controle de qualidade, eu também era eu que fazia, eu gosto bastante. Visitação médica, você se vê na visitação médica? Eu sou um pouco tímida, eu acho que eu não sei se eu conseguiria. Posso tentar, mas assim, eu acho que eu sou um pouco tímida, não sei. Apesar que eu já dei aula também, né? Acho que você viu no meu currículo que eu acabei administrando aula 2 anos. Eu acho que você não é tímida, não. Senão você não estaria nem aqui. Pois é. É que eu aceito. Não é tímida, não. Eu acabei dando aula, então assim, eu sempre quando passava estagiária na farmácia, elas falavam, você consegue explicar certo, não sei o quê, eu consigo entender o que você está falando, né? Elas aprendiam bastante comigo, vamos dizer assim. Então isso me dá um pouco de certeza que eu acho que eu estou no caminho certo. Se você dava aula, você é uma boa comunicadora, né? Porque assim, quando a gente dá aula, é uma forma de treinar a comunicação, não tem jeito. Assim, inconscientemente a gente vai melhorando na comunicação. Isso é um diferencial, sem sombra de dúvidas. O setor de visitação médica é algo que você não pode deixar de lado. Tá? Porque você tem boas habilidades, né? Você tem um perfil interessante. Inclusive já procurei, mas eu não sei quais seriam os canais que eu poderia, na verdade, estar enviando o currículo. Tá. Não te falar. Anota aí já uma primeira ação que você vai fazer, criar o LinkedIn. Meu marido pega no meu pé. Vai fazer quando? Não, já vou fazer já hoje, se der. Hoje, quando sair da live. Pode deixar. Tá bom? Então, no setor de manipulação, né, no setor magistral, tem várias áreas que às vezes a gente não atenta, né? E existem muitas oportunidades, né? Como gerente de loja, muitas vezes laboratório é maravilhoso, né? É muito bom, eu amo laboratório. Mas a gente precisa se abrir também para outros setores, outras oportunidades, né? E em qualquer setor você precisa ter um conhecimento em manipulação, seja na visitação, seja como gerente de loja,
né? Em qualquer outro mesmo, né? Esse domínio que você está buscando é fundamental, que você já tem uma experiência, vai agregar o teu currículo com o Manipule e vai, assim, dificilmente é porque você não aplicou, mas se tiver uma oportunidade, eu tenho certeza, não tem perigo de você não ser chamada. Aham. Então, primeira ação, LinkedIn. Antes de ir para o teu currículo, vamos aqui ver as tuas redes sociais. Pronto, eu estou vendo aqui as suas redes sociais. É um perfil pessoal, inclusive é por isso que está fechado. Isso, é um perfil pessoal. Ou você vai transformar esse perfil pessoal, né, em profissional também, ou você vai criar um perfil aberto só profissional. Certo. E na bio você vai colocar farmacêutica magistral, cria um slogan, meu tenho amor por cuidar da saúde personalizada, produzir soluções personalizadas, é o que me encanta, sabe? Exatamente isso que tem aqui. Você tem uma frase, né? Aqui abaixo do seu perfil, a felicidade não é a ausência de conflitos, e sim a habilidade de lidar com eles. Muito bom. Então, você vai fazer a mesma coisa no seu perfil profissional. Ah, Lona, mas eu não tenho foto profissional. Não precisa. Essa sua foto aí, inclusive, se encaixa para um perfil profissional. Certo? E aí, aos poucos, você vai adicionando, né? Imagens. Ah, Lona, e o que é que eu vou publicar no meu perfil profissional? Você vai começar falando sobre sua história, sobre o que você, por exemplo, até a tua, não, nada impede você inserir também um pouco da tua rotina, teus estudos, tá? Você falou que faz sabonetes artesanais, uma forma também de falar sobre sabonetes artesanais, tá? Então, falar sobre saúde, né? Pega um tema, emagrecimento, hipertensão, né? Soluções personalizadas, tá? Então, assim, nós temos um universo a explorar para estar se posicionando como farmacêutica magistral, certo? Certo. Então, ter um Instagram, né, profissional é legal, é importante, tá? É uma forma de você ser vista, tá? Hoje, Patrícia, uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu estou contratando é LinkedIn e redes sociais, né? Porque a gente contrata também para outras farmácias, faz contratação para outras farmácias. LinkedIn, redes sociais. Ah, rede social é pessoal. Não. Só se seu perfil for fechado, mas se o perfil estiver aberto, eu vou ver qual é o seu tipo de vida, eu vou ver, né, buscar quem é a Patrícia, tá? Certo? Oi, uma pausa rapidinho nessa aula que tá incrível, porque eu quero te convidar para um evento inédito que estamos preparando com muito carinho. O nome do evento é O Farmacêutico do Futuro. Sim, porque o futuro chegou. E você, farmacêutico, você pode desenvolver uma carreira incrível com as ferramentas que eu vou te mostrar e as oportunidades de mercado que eu vou te passar nessa grande aula. Então, faz a leitura aqui do QR Code em algum lugar da tela, você vai ser direcionada para um grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você vai ter todas as informações sobre como participar desse grande evento. Te vejo lá. E agora vamos para o currículo, tá? Vamos. Certo, Patrícia? Então, nós somos pé quente. Segue as nossas sugestões, que eu não tenho dúvidas. Tenho certeza que você vai voar. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Você aplicando para outras cidades, né? Por exemplo, recentemente eu fiz um recrutamento de seleção interna aqui, para a área de vendas, né? Não, para a área de marketing. E aí, eu tinha 3 currículos, meu RH me enviou 3 currículos. Quando eu visualizei os currículos, todos perfis bons,
E aí teve um que eu me desanimei, por quê? E todo gestor vê isso, distância, localização, tá? Uhum. Então, e essa pessoa, e é a pessoa que eu escolhi, hein? É a pessoa que eu escolhi. Ela me encantou tanto na entrevista que eu fiquei com a que morava mais distante, na região metropolitana de Fortaleza. Olha isso. Então, muitas vezes eu peço para incluir endereço, mas se não é em termos de chamar, porque eu poderia, por exemplo, se fosse eu que estivesse fazendo triagem de currículo, talvez eu não chamasse essa moça que eu a contratei, né, que eu a escolhi. Olha isso, né? Eu teria perdido a oportunidade de contratar uma pessoa boa por conta da localização. Tem gestor que pode pensar como eu, tem gestor que para ele vai ser indiferente, tá? Mas o fato é que a localização pode influenciar. Tá. E aí, nesse caso, você vai deixar assim, se for para outras regiões, se fosse para um lugar que você achasse que não influenciar tanto, de repente, se fosse sua cidade, seria interessante colocar a sua cidade, tá? Formação, você colocou, né, a graduação em farmácia, pós-graduação, então, assim, tá bem legal sua formação, tá? Excelente. Para mim fazer na área da gestão, eu teria que fazer algum curso, alguma coisa que pudesse agregar? Sempre é bom. Eu não sei se você chegou a assistir a live que eu fiz com a Simone, que é sócia proprietária da Formativa, que fica em São Paulo. Ela, inclusive, está com vaga em aberto. Ela falou que um dos pontos que brilha o olho dela é quando o farmacêutico ele tem ali um curso de gestão, né? Gestão de pessoas, liderança, tá? É importante, caso você não consiga fazer um curso agora, mas ler, né? Eu fiz uma live, inclusive, sobre liderança, né? E aí eu dei dicas de livros, então isso já vai alimentar muito essa questão da liderança, tá? Mas, assim, tecnicamente, teu currículo está muito bom, né? O que eu inseriria... e o Manipule, quando você inserir, eu sei que tem aqui outras atividades. Na realidade, eu colocaria... São cursos, né? São cursos avulsos. Mais curtos. Eu inseriria lá em cima na formação. Na formação. Eu tinha essa dúvida também. E deixa o Manipule 5.0 em destaque. Só que nem todo jeito, assim, pode ser, né? A Simone falou ontem, eu quero um farmacêutico 5.0, mas pode ser que o gestor ele não associe o que é o Manipule, né? Que hoje é o maior método de formação de farmacêuticos magistrais. E aí você coloca o Manipule 5.0 online e descreve, né? Curso de manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos, tá? Então é importante. E no caso, mesmo que você não tenha concluído ainda, tá próximo, inclusive, né? Coloca em andamento, certo? Certo. Se você tivesse muitos cursos extras em área nada a ver, por exemplo, se tivesse análises clínicas, eu pediria para tirar. Mas todos esses cursos, eles vão agregar, eles podem agregar. De aplicação de medicamentos injetáveis, acho que também aí não seria ideal, não sei. Mas é importante colocar o ano, tá? O ano desse curso. Qual foi o ano que você fez esse curso? Foi na faculdade, então... Esse então você pode tirar, tá? Esses outros dois faz tempo também? 2016, por aí, 2015. Esses outros dois você insere junto com o Manipule, tá? E aí, com certeza, né, a gente vai, inclusive, colocar no Manipule 5.0, tem alguns cursos, né, gestão da garantia da qualidade, alguns cursos bônus, né? E eu vou inserir um módulo para a próxima turma relacionado à gestão de pessoas, certo?
E aí você Uhum. insere, porque vai ser um curso extra quando você fizer, ok? Uhum. Tá? Agora, falando da tua experiência profissional, o que foi que eu observei? Tá bem organizado o currículo, o layout tá legal, tá clean, tá? E naturalmente, na essência do ser, que você passou bastante tempo, tem bastante atividades, né? Só que as atividades relacionadas que você colocou são atividades básicas que todo farmacêutico faz, né? Conferência. O que é que você deve inserir? Palavras-chave, como. Por isso que eu te perguntei, você liderava uma equipe? Você era. Você fala comandava o laboratório, então o que é que você vai inserir, né? Era gestora de laboratório, liderava um time de 5 pessoas, né? Isso vai encantar, vai deixar o teu currículo atrativo. Teve uma época que, desculpa, a gente tinha um projeto que chamava Projeto Beleza. As pessoas, já era uma farmácia clínica que a gente atendia o paciente, né? A gente tinha uma salinha, atendia a paciente, via a necessidade dela e eu montava um creme de acordo com a necessidade. Então, era sempre eu que entrevistava ou a outra farmacêutica, e depois a gente montava um creme específico para aquela necessidade da pessoa. Uau, muito bom. Muito legal. Então, você pode estar descrevendo o que realmente atividades diferenciais, né? Gestão de pessoas, essa que você colocou é um ponto. Que tem, por exemplo, ó, na ausência de colaboradores, período de férias, era responsável pela pesagem, encapsulação. Isso atrai também. Agora eu vou te dar uma dica muito importante. Eu estou sendo genérica aqui. Mas, e aí serve para você também que está me assistindo, né, nos assistindo e buscando oportunidade na área. O currículo ele não deve ser padrão. Você deve ler a vaga e adaptar a ênfase ao que a vaga está pedindo. Por exemplo, a vaga da Simone tem diferenciais. Deixa eu ver se eu consigo abri-la. Só um instantinho aqui. Bom, eu não consegui abrir aqui, mas eu até enviei lá no grupo. E o fato é que lá tem, por exemplo, gestão de pessoas, tá? Liderança, é um diferencial, que foi o que, inclusive, ela colocou lá na live de ontem. E aí, consequentemente, quando você for inserir as suas atividades, é importante você dar ênfase. Claro que você não vai falar algo que você não fazia, mas é porque eu sei que o farmacêutico de magistério faz muita coisa, né? Muita coisa. Então, você vai dar ênfase às atividades que a vaga está pedindo. Você está compreendendo? A Maria Jesus está perguntando se é correto colocar data de nascimento. Sim, pode estar colocando data de nascimento, sim, é importante, tá? Então, por exemplo, aqui, digamos que se fosse para essa vaga da formulativa, né? Eu tiraria responsável pela conferência de receitas, fotos iniciais, atendimento ao público com serviços de atenção farmacêutica. Eu deixaria essa parte um pouco mais arrojada. Acompanhamento de todas as etapas dos processos referente a aviamento de formulações e liberação de fórmulas, por exemplo, né, que é a parte de conferência. Essa atividade pode se transformar em consulta farmacêutica, atendimento ao público. Você chegava a fazer uma consulta farmacêutica? Como? Não entendi. Tem aqui, atendimento ao público com serviço de atenção farmacêutica. Ah, sim. Eu ficava no balcão. Melhor. E às vezes, quando a pessoa pede indicação de alguma coisa, né? Tanto orientação das medicações, às vezes, ou até indicação mesmo. Tá. Então, você pode falar que fazia prescrição de fórmulas personalizadas. Tá? E deixando claro que agregava, se você tiver, por isso que é importante, né, quando a gente está no campo de batalha, a gente sempre ter números à mão.
eu prescrevi. Isso você não precisa colocar no currículo, mas na entrevista é fundamental. Eu prescrevi 5 mil reais de formulação, 10 mil reais de formulação, tá? É um fator diferencial sem sombra de dúvidas. Então, essa atividade para, por exemplo, uma vaga para atuar no comercial, já sem sombra de dúvidas vai fazer muita diferença, né? Para o laboratório, nem tanto, você está entendendo? Sim. Aí você coloca em primeiro lugar a atividade, né? Se for uma vaga mais focada para o laboratório, você coloca essa sua atividade nem precisa colocar na ausência de colaboradores, né? Período de férias, pode ser um pouco mais objetiva. Sim. Atividades relacionadas à pesagem, encapsulação, né? Manipulação de sólidos, semissólidos, tá? Aqui, ó, anualmente efetuava auditoria interna e revisão anual do procedimento próprio. Tá legal? Tá. Mas você pode colocar essa palavra gerenciamento, gestão de pessoas, pesa muito, né? Atrai. Então, gerenciamento do plano da garantia da qualidade, né? Com revisão de toda a documentação, tá? E regular e responsável, não sei se você chegava a fazer, né? Mas é um plus, né? Quando você faz, tá toda a entrada na licença sanitária, entre os assuntos regulatórios, que você faz auditoria interna, né? Então tá dentro aí da gestão da garantia da qualidade, inclusive, para implementações de melhorias, tá? Então eu deixaria as suas atividades mais arrojadas, a descrição das atividades. E muito, mais uma vez, muito dentro do que a vaga está pedindo, certo? E eu tiraria esse farmacêutico substituta. 10 anos você não era farmacêutico substituta. Na verdade estava no registro, né? Eu coloquei como estava no registro, porque tinha outra farmacêutica, que ela é a dona, né? Ela seria responsável, e eu era como substituta, mas era por isso, mas eu tiro. Eu colocaria farmacêutica, já que você gerenciava, dependendo do cargo, você pode colocar farmacêutica gestora ou farmacêutica magistral. Mas farmacêutica substituta dava a intenção que você só tapava o buraco, não é legal. Entendi. Entende? Só tava ali para aí já dar uma desvalorizada na vaga. Entendi. Para o que você, no caso, no seu cargo, né? Certo. Alana, deixa eu só perguntar. Eu faço, às vezes, vários cursos online. Mas, assim, às vezes, meu marido tem um grupo, um compra um curso, a gente acaba assistindo junto, tudo. Poderia agregar? Eu posso colocar isso no currículo? Total. Posso? Sim. Mas você não, na verdade, você não tem o certificado dos cursos. É isso. Sim. Para você inserir no currículo, você tem que ter o certificado. Entendi. Certo? Deixa eu ver aqui. Mas assim, o teu currículo já está muito bom. Com certeza, quando você fazendo esses ajustes, trabalhando seu posicionamento, não tem perigo de você não conseguir oportunidade na área. É um mercado de muitas oportunidades, né? Realmente focar, buscar essas oportunidades e fazer acontecer. Lembra que não se apega 100% em farmacêutico magistral. Entra em outros cargos também, inclusive visitador médico, que é uma deficiência de muita farmácia, tá? Sim. Pronto, e abaixo tem outras atividades, né? Responsável pela conferência de fórmulas. Novamente, aqui, responsável pela conferência de fórmulas. Essa atividade é básica, não atrai, você tá entendendo? Então, para deixar o teu currículo mais atrativo, tá? Trabalhar a linguagem do que a vaga está pedindo, obviamente dentro do que você executou de fato, usar nomes atrelados à gestão, à manipulação, gerenciamento, isso atrai o gestor. E vendas, tá? Vendas, indicação de formulação, soluções personalizadas, gerenciamento, no caso, não sei se foi o seu caso, da equipe de vendas,
ou treinar a equipe de vendas, treinamento. Você chegava a fazer treinamento? A gente assistia, às vezes, a gente fazia treinamento. Então, se você executava o treinamento, se você ministrava equipamento para a equipe, é importante inserir também. Sim, inclusive quem fez o POP do aparelho da envasadora de sachê, ela é meio complicadinha de usar. E eu lembro que eu fiz treinamento com todas as meninas, eu que fiz o POP certinho. Olha isso é diferencial, tá? Então, minha gente, o currículo, ele tem que encantar. O gestor tem que bater o olho, poxa, que currículo! Ele tem que, o primeiro é a porta de entrada, né? Então, você tem que trabalhar o currículo de forma personalizada e usar palavras-chave para encantar o recrutador, certo? Eu vou fazer o seguinte: normalmente a nossa mentoria, como eu te falei, entra na parte do currículo, certo? Currículo, posicionamento, né? Que foi o que eu falei. E se o mentorado ele já está aplicando, por exemplo, se você estivesse aplicando, eu não estou sendo chamada, ou eu fui para algumas entrevistas e não tive resultado positivo, eu não sei o que está acontecendo, a gente vai para a última etapa, que é a etapa de entrevistas, que não é o seu caso. Sim. Faz essas ações, implementa, e daqui a 30 dias retorna um contato com nossa equipe para a gente trabalhar a parte das entrevistas, tá? Principalmente se você for chamada para alguma vaga, certo? Aí você já antecipa para eu te orientar em relação às entrevistas. Inclusive, eu queria convidar a vocês que estão assistindo, e você também, Patrícia, eu fiz um ABcast com uma especialista de recrutamento e seleção. Ela deu dicas incríveis para a entrevista também, tá? E é isso. Foi interessante para você? Fez sentido para você? Sim. Essas orientações? Sim, algumas dúvidas que eu tinha que não tinha com quem pudesse ajudar, né? Então, com certeza veio para acrescentar. Perfeito. E assim, Patrícia, acreditar, né? Acreditar é a base, executar. Você é super capacitada, você tem experiência, você está aí com o melhor metodologia do Brasil em termos de farmacêuticos magistrais, formação de farmacêuticos magistrais, né? Aplica, inclusive, a aula de posicionamento digital, tá? Trabalha isso, que vai ser só sucesso, tá? O importante é dar o primeiro passo, certo? Sim. E ter metas claras, visão de crescimento. Combinado? Combinado. Tem mais alguma questão que eu posso te ajudar em relação ao currículo? Era só isso mesmo. Que bom! Tem algum medo, alguma vozinha falando? Sim? Não. Falta um pouquinho só de coragem para começar a arriscar. Pois vamos para ação? Posso confiar? Vamos para cima, tá bom? Muito obrigada pela participação, Patrícia, foi um prazer. Obrigada por estar conosco, né? A Patrícia, pessoal, faz parte do nosso Manipulitim, tem muita coisa para ver ainda, mas é isso. Conte conosco, né? Você tem meu WhatsApp direto, inclusive, qualquer coisa é só chamar, que a gente está aqui para segurar a tua mão mesmo, tá bom? Combinado. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau. Oi, uma pausa rapidinho nessa aula que tá incrível, porque eu quero te convidar para um evento inédito que estamos preparando com muito carinho. O nome do evento é o Farmacêutico do Futuro. Sim, porque o futuro chegou. E você, farmacêutico, você pode desenvolver uma carreira incrível com as ferramentas que eu vou te mostrar e as oportunidades de mercado que eu vou te passar
nessa grande aula. Então, faz a leitura aqui do QR Code em algum lugar da tela, você vai ser direcionada para um grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você vai ter todas as informações sobre como participar desse grande evento. Te vejo lá! Pessoal, vocês gostaram? Vai mandando aí o foguinho, né? Vai mandando as reações, o que vocês acharam da nossa mentoria de currículo, mentoria de carreira, né? Foi uma parte da mentoria de carreira que eu faço com alguns dos nossos alunos, mentorados, tá? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado. E se você não está inscrito no canal, se inscreve também. Deixa aqui o teu like. Vem comigo. Tchau, tchau.